Olá, sou eu, Loi Faxinal, por aqui mais uma vez para falar de orixá sempre de forma bem simples. Hoje eu vou responder a um comentário que me fizeram no WhatsApp e achei interessante trazer isso como uma mensagem para todos vocês. Mas antes de entrar nesse bate-papo, eu gostaria muito de agradecer a vocês que sempre ajudam esse canal com like, com compartilhamento, com mensagens, e a todos que nos apoiam lá no Apoia-se, e a todos os membros desse canal que estão ali, que contribuem financeiramente diretamente a esse canal, meu muito obrigado, meu todo respeito a vocês. E se você está passando aqui pela primeira vez, olha nossas playlists. Se achar que tem relevância para aquilo que você busca, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, que é sempre muito importante a gente manter orixá nessa atividade de internet. Meu muito obrigado. Bom, o que me perguntou foi um rapaz e ele estava meio chateado porque ele chegou na casa de santo, que o pai de santo havia preparado lá ia preparar um banho para ele tomar, alguma coisa assim. E quando ele chegou, o pai de santo estava fazendo um banho com ervas secas, sabe? E isso deixou ele contrariado, ficou chateado daqui e dali, mas por tantos anos de convivência, ele não perguntou ao pai de santo o porquê que ele estava fazendo aquele banho com essas ervas secas, se na cabeça dele o correto seria as ervas frescas para preparação desse banho. Isso deixou ele um pouco chateado, mas mesmo assim tomou o banho e teve nada de ruim ali, nem nada, não sentiu mal, nada parecido. E aí ele seguiu a jornada dele, mas ficou com essa tal de pulguinha atrás da orelha. Então ele me fez esse questionamento, sabe? Em momento algum ele disse que o pai de santo estava errado, nada disso. Ele simplesmente estranhou todo aquele movimento. Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, eu já comentei em outros vídeos para trás a respeito disso, mas vamos aqui conversar especificamente sobre essa condição de usar as ervas. Hoje em dia é muito difícil mesmo. E eu não sei porquê. As pessoas na Roça de Santo não preparam outras para cuidar só das questões das ervas. Normalmente é preparada uma pessoa para se tornar o babaloçai da casa, para que cuide das ervas, para que faça o plantio das ervas, que colha essas ervas, prepare tudo que é necessário para determinadas obrigações, tem que estar presente na feitura de santo, em questões assim de boris, ebós, essa pessoa tem que estar ali para selecionar essas ervas e preparar todo esse ritual, né, com aquele aprendizado que ele teve sobre o uso das ervas. Então é muito difícil a gente encontrar hoje pessoas que se dediquem, né, a esse aprendizado. Normalmente, quando a gente vê alguém se dedicando a ervas na casa de santo, ou tem uma formação em farmácia, em fitoterapia, pessoas que já gostam de lidar com essa química das folhas, né? Química dos remédios orixás. Então a gente vê pessoas, mas mesmo assim eu não vejo pessoas desde o começo sendo preparadas aí especificamente para cuidar das ervas. Hoje é realmente muito difícil. O que acontece é assim,
Muitas das roças de santo hoje em dia não tem um espaço para plantar, sabe? É muito difícil, né? Acho que existe há muitos anos, tem lá suas ervas plantadas, estão sempre colhendo, mantendo essa harmonia, né, entre o plantio e a colheita, mas outros lugares não têm essa condição. E o que acontece? É não ter essa condição, é, não dá também a oportunidade de buscar ervas em outro lugar? Sim, dá. Condição da gente procurar em outros lugares também. Por exemplo, aqui em frente, eu tinha um cerrado muito grande, tem são 4 cachoeiras aqui, sabe? É cheio de gente final de semana, mas agora lotearam para fazer condomínios. Então, de certa forma, o sossego da gente aqui no bairro onde a gente mora vai sofrer transformações, né? E o que acontece? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, as plantas que eu tenho aqui no barracão ainda estavam em desenvolvimento. Então eu ia para esse cerrado, para a beira do córrego, andava aquilo tudo. Quando eu tinha também, uns 10 anos atrás, eu conseguia fazer essa caminhada, porque é uma descida e uma subida que não é fácil. Então eu colhia as ervas, trazia para casa, mas não dá sempre para ir lá buscar ervas frescas. E outra, as coisas nas emergências, a gente não tem ideia do horário que elas acontecem. Para vocês terem uma ideia, eu moro a 5 minutos de carro de um grande shopping center, mas aqui é um bairro rural, sabe? Isolado. Então, o que acontece? 2 horas da manhã, às vezes, tem gente que chega aqui em casa, tá? Com um problema espiritual ou uma outra coisa, e a gente precisa atender. E quando há necessidade de usar as ervas, eu tenho aqui ao alcance das mãos. Mas não é só isso. Eu tenho uma série de ervas secas, tá? Conservadas bem direitinho, para quando numa emergência eu possa transformar aquilo, elas não perdem o seu valor, transformar aquilo nos banhos que são importantes ali naquela hora, né? Então, como eu moro numa região ainda de cerrado, o que acontece? Que a gente aqui já pegou uma certa expertise ali de lidar com a matinha que a gente tem aqui em casa. É cobra, é um monte de peçonha, de bicho de peçonha que aparece. Caranguejeira aqui é festa, sabe? E a gente, à noite, a gente toma mais cuidado de não entrar ali, não estar futucando de qualquer maneira, porque esses bichinhos não estão ali para nos fazer mal, mas se sentir ameaçado, ele pode se defender. Então, à noite, a gente toma alguns cuidados. Mas quando você, por exemplo, eu há 10 anos atrás ia muito na mata, pegava folha, essas coisas, e eu, dentro do EBEIFA que eu pertenço, a gente passa por aprendizado de folha que não é brincadeira, são 4 anos estudando folha. Então a gente vai preparando, aprende a fazer os extratos, aprende a conservar essas folhas secas, aprende uma série de coisas com o uso das folhas, até para a gente manter o equilíbrio, sabe? Tu não pode toda hora tira folha, tira folha, tira folha, sabe? É complicado. 10 pessoas, aí tu vai tirar um monte de folha, isso causa um pequeno desequilíbrio. Então a gente sempre tomou cuidado. Por exemplo, quando a gente vai tirar ervas no mato, né, o que acontece? A gente tira realmente aquilo que é suficiente para fazer ali de folhas frescas. Quando não, a gente já pega as folhas mais amadurecidas, recolhe o que puder para a gente trazer, limpar, para fazer esses extratos ou conservá-las secas. E assim a gente faz, por exemplo,
Eu e Dudu, folha de saião, normalmente a gente usa ela sempre muito fresca, então a gente tem que estar sempre replantando, né, para nunca faltar. E o uso é pouco. O que faz a gente às vezes ficar meio chateado com algumas coisas é que você vai na sala, na casa de santo, aí o pai de santo, a mãe de santo fala assim: vai lá, pega umas folhas de peregum para mim. A pessoa chega lá, tira um monte de folha, sabe? Sai arrancando folhas, sabe? E não tem uma dosagem. O importante é saber quanto de folha vai. Então, o correto é falar: pega uma, pega duas, pega 3 folhas, depende do que você vai fazer. Então, se você, por exemplo, for limpar um ambiente com folha de peregum e para-raio, é um galinho de para-raio e 3 folhas de peregum. Para quê? Eu já vi pessoas arrancarem o topo do peregum, sabe? Um monte de para-raio. É um desperdício, sabe? É maltratar uma planta. Então essas coisas dentro da Roda Santa precisam ser estudadas, sabe? Ensinar alguém especificamente, ó, você vai cuidar das folhas e passar esse ensinamento para essa pessoa e ela conduzir esse trabalho que é magnífico, sabe? Transformar em remédio para poder ter no uso do dia a dia. Ah, mas ele tinha folha seca, eu fiquei meio assim. Rapaz, você vai num supermercado desse, o que mais tem são folhas secas. Chá de tudo que é espécie, secos, né? Para você fazer um chá, tomar, para dar um alívio. E a hortelã é chá disso, chá daquilo. E a gente tem, muitas pessoas têm por hábito comprar os seus chás que vão tomar durante a semana e é de folha seca, tá? Então, isso é viável. A cultura, ela avança, sabe? Ela avança. E a gente vai adaptando ao tempo, as medidas, sabe? E levando esse conhecimento mais acessível ao maior número de pessoas. Então, os raizeiros, né? Aqui perto em Brasília, tem algumas raízes que eu vou comprar, tá lá, é tudo seco, comprando. Tem isso, encomenda, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí, eu tenho a mão. E são raizeiros autorizados, tá? Pessoas que trabalham profissionalmente com essas ervas. Então, as ervas secas têm o mesmo valor, sabe, que as ervas frescas. Você tendo ervas secas em casa, você ajuda a floresta a dar uma respirada, o teu jardim, das tuas plantas, por chá, dá uma respirada. Então, o que esse paizinho de santo fez foi todo o cuidado do mundo para ele chegar lá e ter acesso àquele banho que ele foi tomar. O fato de ser com ervas secas ou frescas não vai mudar absolutamente nada. Então a gente percebe a responsabilidade, o cuidado dessa pessoa em ter aquelas ervas armazenadas. Com certeza foi uma emergência, não foi assim, feitura de santo. Não, feitura de santo você vai usar as ervas frescas, fazer o pote do iaô, tudo direitinho, para usar naquele período. Você não vai fazer um pote todo dia. Então você vai preparar ali, essa alquimia orixá, você vai preparar para durante aquele período de recolhimento, está tomando esses banhos específicos para ele, né? Então a gente vê que é um cuidado, é um zelo. Quantos remédios a gente toma, né? São fitoterápicos, são preparados esses extratos, sabe? Ou os potes que são colocados naquela cápsula, a gente vai tomando, né? Imagina se isso tudo fosse com erva fresca, como é que... Não tinha condição. Você tem que sintetizar as coisas para poder acessar esse universo com sabedoria, né?
o engajamento, a coisa do cuidado, sabe? Talvez a falta de comunicação ali, ou o Pai de Santo está tão desprendido, né? Tão tranquilo do que está fazendo, que ele não nem percebeu que o outro ficou meio chateado ou coisa nesse sentido. Então, cuidar das ervas secas, ter em casa esse material vai ajudar muito. Eu estou falando aqui e eu poderia... Aliás, eu acho que eu tenho... Só um minutinho. Condição de mostrar. Aqui, ó. Eu conservo assim, ó. Tá? Isso aqui é casca de ipê amarelo. Não sei se dá para mostrar, né? Seca aqui dentro. Casca de ipê amarelo. Serve para eu fazer, para mim, né? Serve para mim preparar os banhos confortantes para que as pessoas possam ter paz de espírito. Tá muito agoniada, a cabeça muito chafurdada. Ali eu pego minhas casquinhas que estão ali de ipê amarelo e vou preparar esse banho para que a pessoa... Assim, não é instantâneo, mas ela dissipa essa tensão e a pessoa relaxa, fica mais tranquila para resolver os seus problemas. Então eu só tinha esse aqui perto e peguei aqui, mas eu tenho bastante, eu tenho em pó. Quando eu vou fazer processo de iniciações fora daqui de casa, eu levo uma série de pó de ervas, tudo certinho, armazenado, tranquilo, para poder chegar lá, eu não ter dor de cabeça. Onde é que eu encontro isso? Eu tenho, então eu levo aquilo que vai ser básico mesmo, que não pode faltar. Então é esse o processo, não há, não desentoa de nada do sagrado usar as ervas secas para fazer isso. Inclusive, num vídeo eu falei de um pai de santo que eu conhecia, e ele tinha uma técnica legal. Ele pegava as ervas, macerava bastante, fazia aquele caldão de ervas, e ele colocava, armazenava em umas vasilhinhas, e ele tinha um freezer para isso, ele congelava tudo, erva tal, tudo já macerada, tudo preparado, e ele congelava. Quando havia necessidade, ele ia lá, pegava, diluía aquilo em água, e estava apto, tudo aquilo ali para ser usado com alguém. Ah, está errado, não está certo. Não, ele está corretíssimo. Corretíssimo. Aí a coisa acontece lá 2 horas da manhã, como às vezes isso acontece aqui. Chegar alguém, como é que faz? Eu tenho minhas ervas, tudo, meus extratos, minhas coisas prontas para poder atuar. Sabe? Então não há nada errado, sabe, quando se trata das ervas, dessa forma. Isso é conhecimento, isso é aprendizado. Você vai ajudando o ambiente natural, porque você colhe poucas vezes, vai preparar algo importante, deixar ali guardado, e a natureza vai se recompondo, né, com mais tranquilidade. O que não dá é falar: pega as folhas lá para mim, pega essa folha, pega aquela outra, e as pessoas vão arrancando de qualquer jeito, porque não foi ensinado para elas. Né? Como é que tira a erva, como é que fala, o que diz, aonde que é. Tudo isso é importante para a gente nesse aprendizado orixá. Sabe? Então, orixá, a cultura avança, a gente vai aprendendo coisas e vai adaptando ao nosso momento, a condição que temos para poder ajudar outra pessoa no trato com as ervas e com o maior cuidado e segurança possível. Bom, deixa eu dar um recado aqui antes de terminar esse vídeo. Eu nessa casa que eu estou hoje, aqui no Ileifá, Arungã, em Valparaíso, Goiás, eu já estou há 20 anos, 21 anos que nós estamos estabelecidos aqui. E todo esse processo com ervas, né, eu trabalho há muito tempo com folhas, né? Muita gente
eu dei um curso há pouco tempo sobre ervas. Então, eu produzi a água Carimodê. É uma água baseada no entendimento sobre o Orixá Odé para proteção, sabe? Para proteção. Não é um banho corporal, é uma água, que chamamos água Carimodê, para o seu comércio, né? Terminou o dia no trabalho, né? No teu comércio ali, no teu negócio, essa água é para ser barrufada nos cantos, até a porta da rua, e ela vai fazer com que aquela tensão, aquela energia meio que desequilibrada do dia a dia, seja aterrada, sabe? Vá por terra e você tem um outro dia assim mais ativo. Então ela é para isso, para todos os dias ser usada para baixar o ambiente fica sempre meio impregnado, meio pesado e ajuda bastante nesse movimento. E pode ser usada em casa também, tá? Em casa, nos ambientes domésticos, você fez a limpeza da sua casa, você pode barrufar em todos os ambientes, não mancha, não causa problema nenhum e deixa em equilíbrio a energia e também dá uma aliviada nas questões de ajoguns, né? Porque os ajoguns são larvas espirituais que adentram a nossa casa. E como eles fazem isso? Quando a gente está brigando muito dentro de casa, causando confusão doida, sabe? Muito xingamento, coisa. Isso vai impregnando dessas larvas que chamamos ajoguns. E a água Carimodê ajuda a baixar essa pressão dentro de casa. Então, quem quiser saber sobre água Carimodê, custo, quantidade, tudo isso, pode me escrever no WhatsApp que está lá na aba sobre, né? Mas tem sempre meu zap por aí e a gente conversa sobre isso. Água Carimodê, baseada em todo entendimento das folhas de Odé. Tá? Axé, muito obrigado, gente.